muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Jed's dead, baby. Jed's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes na Politeama que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e La Estrada. La Estrada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Neto. E também... Daniel, Zona Norte. João, você já teve aqui várias ocasiões, né? Você esteve aqui quando a gente foi falar do Pulp Fiction, você esteve aqui quando a gente foi falar do Kill Bill. Você apresentou o programa sobre o Wong Kar-wai e também você participou daquele programa sobre o Fernando Cone Campos. Mas você gostaria de se apresentar pra gente de novo? Claro, olha, primeiro é um prazer estar de volta, tava morrendo de saudade do Ponto Cego. Meu nome é João Neto, eu tenho 30 anos, sou formado em jornalismo, estudo cinema por conta, até estava fazendo um mestrado em que eu estudava sobre pós-horror, mas acabei sendo do mestrado e tenho, ainda não sei qual que é o status do meu canal no Instagram, mas eu tinha o Cineratos, onde eu comentava sobre alguns filmes, e agora em 2024 pretendo voltar com o canal, vamos ver, aos pouquinhos as coisas vão voltando ao normal, mas é um prazer estar aqui de volta, Thiago. O prazer é meu. Daniel, essa é a sua primeira vez aqui no programa, você gostaria de se apresentar pra gente? Meu nome é Daniel Debatan. Na internet eu uso o pseudônimo de Zona Nórdico e, diferente dos colegas aqui, eu não sou formado em cinema, não sou estudioso de cinema, eu sou apenas um amante, né? Eu gosto de assistir filmes e venho aqui na posição de uma pessoa normal para dar os seus 2 centavos, né, sobre cinema. Né, como os filmes podem tocar as pessoas que não entendem da coisa como uma forma técnica. Né? Eu faço lives de videogame na Twitch, vocês podem me procurar lá, Zona Nórdico, e acho que é só isso mesmo que eu tenho para adicionar. Eu posso dizer que você tem muito lugar de fala, porque a gente vai falar de gato, então... É verdade, eu sou gateiro. No momento, de forma não intencional, eu tenho 7 gatos. Você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Eu separei aqui, sim. Essa semana, não necessariamente, mas que eu tinha pensado em separar, era 2 filmes de terror japonês com uma pegada de comédia, que é o House, né, de 77, que é sobre um grupo de meninas que vai para uma mansão de uma tia, um tio, alguma coisa assim, e isso começa a ser assombrado. E o outro é o Plano Sequência dos Mortos, que é uma trecheira daquelas, assim, bem trash, que é sobre um diretor de cinema que quer fazer um filme de terror de zumbis sem corte, né? E são diversão garantida, sabe? Para quem gosta de muito sangue, gore e bobagem. Essas as minhas 2 recomendações. Cara, House é realmente incrível. E o Plano de Sequência dos Mortos eu vi em 2018 e foi uma grata surpresa, cara. Não esperava nada do que acontece ali. E é um filme que vai subvertendo, né? Todos os conceitos que ele vai colocando ali de um jeito muito engraçado. É muito bom, né? Esses 2 são fantásticos, assim. O Plano de Sequência dos Mortos eu também acho que eu vi em 2019. E foi meu pai que recomendou. Meu pai viu, amou e falou assim, poxa, vê esse filme. E é sensacional. Como o João falou, ele subverte de uma forma. E o House, a gente falou no nosso episódio 37.
E eu tenho uma história que até o Rodrigo conta, que eu fiz esse episódio pra gente falar sobre Hallsell. Mas ele tava super resistente. Ele falou assim, não deve ser uma merda. Não vou assistir. E aí quando ele assistiu, ele falou assim, Thiago, muito obrigado, porque esse filme é maravilhoso, sabe? É impossível não gostar de Hallsell, cara. Impossível. São ótimos filmes, ô Daniel. Muito legal. E você, João? Você viu algum filme bacana esses tempos que você gostaria de indicar pra gente? Cara, essa semana, na quarta-feira, na verdade, eu fui ao cinema, fui ver o Wonka. Eu não tava com nenhuma expectativa de assistir, mas aí falei, bom, faz tempo que eu não vou no cinema, como eu voltei pra minha cidade natal, tô em Jaú, aqui a gente não tem muita opção, assim, é um cinema na cidade e tem muita coisa que não vem pra cá. Então, como não tava tão frequente no cinema, eu falei, bom, vamos tirar o atraso. E foi uma grata surpresa, cara. Eu fui esperando um filme que fosse ser completamente voltado para uma questão de nostalgia, né? Que Hollywood tem se apoiado muito nessa questão de nostalgia. E, na verdade, encontrei o oposto disso. O filme, ele até, de certa forma, lida com a nostalgia, porque, querendo ou não, tá lidando com um personagem já bem estabelecido dentro da indústria hollywoodiana. E eu gosto como ele consegue retomar a essência fantasiosa do filme original. A gente, em 2007, 2006, 2008, não lembro exatamente quando, teve um remake da Fantástica Fábrica de Chocolate pelo Tim Burton, né? E é um filme completamente cínico, um filme que faz o caminho oposto do que o original fazia, e é um filme que eu não gosto muito. Então deixou esse gosto amargo, e poder ir pro cinema e ver uma história de origem para um personagem que eu não estava esperando nada, cara, e que retoma, né, essa essência do filme original, foi um prazer enorme. Ele assume um surrealismo romântico, né? Então tem toda a questão do musical que tá ali dentro, muito bem encenado. Cara, que baita surpresa. Ele dá até um verniz, assim, um verniz novo para as canções originais, com uma pegada própria. É um filme muito emotivo. Ele toca em pontos que são super sensíveis para o personagem e para a história original também. Acho que ele consegue criar pontes que estão bem estabelecidas ali dentro. E, assim, gostei demais, cara. Quem puder vai ver o Wonka, que é um baita de um filme. Legal. Eu não esperava isso, não, sinceramente. Eu também não. Cara, eu saí apaixonado, assim, do filme. Sinceramente, até pretendo ir ver novamente. Eu não sei se eu vou ver aqui em Jaú, porque aqui em Jaú a gente tem opções de cópias dubladas, né? Até gosto, a dublagem tá muito, muito boa, assim, bem mixada e tal. Mas eu queria conferir no original também. Talvez eu vá pra Bauru, que é aqui perto, e talvez tenha opção para assistir legendado. Agora até eu vou dar uma olhada nisso aí, porque fiquei curiosíssimo. Eu, quando estava me preparando pro programa, eu comecei a ver filmes que se encaixam no tema. E um deles comemora 60 anos de estreia, né, no cinema lá no Japão, que é o Kwaidan, né, que foi dirigido pelo Masaki Kobayashi, que é uma antologia de contos de fantasmas do folclore japonês, né? Ele pega várias histórias já conhecidas lá do Japão e adapta. O filme é dividido em 4 segmentos, né? Você tem o Cabelo Preto, que é sobre um samurai que abandona sua esposa por ambição. Mulher da Neve, que é sobre uma mulher que aparece como uma assombração. O Hoichi, o Sem Orelha, que é sobre um músico cego envolvido com espíritos. E Uma Xícara de Chá, que narra a história de um escritor que conta um conto sobre um servo que vê o rosto de um homem estranho em uma xícara de chá. Cada conto meio que explora a sobrenaturalidade, o karma, a justiça, né, sob uma rica e visualmente impressionante narrativa cinematográfica. É um filme que é um dos mais importantes dos filmes de terror japoneses dessa época, né? E eu recomendo. Alguns contos são melhores do que os outros, né? Até o Mulher da Neve, que eu gostei, né? Tem uma versão que eu gostei mais, que foi uma versão longa-metragem só sobre ela, mas eu acho que os quatro contos são interessantes.
né? Não, pô, legal, meu. Fiquei interessado em dar uma conferida nesse trabalho. É longuíssimo, assim, são 3 horas de duração. Quer dizer, comparado com o que a gente Hollywood tem feito, não é tão longo assim, né? Mas é legal. E nisso a gente já pode partir para o tema do programa, que inicialmente a gente ia falar sobre J-horror, né? Filmes de terror japoneses, né? Falei com o Daniel, falei com o João, eles toparam a ideia. E aí, na hora de escolhermos os filmes, calhou de a gente escolher filmes com a mesma temática, por incrível que pareça, né? Assim, dentro desse universo que é filmes de terror japonês, a gente escolheu, né, 2 filmes que meio que se inserem no mesmo período e no mesmo tema, né? E é um período que a Colette Bauman, né, vai escrever no Introdução ao Cinema de Terror Japonês, né, que é um período que ele chama de Gótico Edo. Apesar de que os 2 filmes não se passam no período Edo, né, se passam no período Sengoku, que é um período anterior, que é lá entre metade do século XV e final do século XVI. Né? Mas de qualquer forma, falar um pouquinho sobre o que eu li nesse livro, né? Ela vai falar que esses filmes geralmente têm como cenário o período Edo, nesse caso não, né? O período Edo vai do final do período Sengoku, né? Que é 1603 até 1867, né? O contexto temporal é crucial, pois reflete as preocupações contemporâneas da época, né? Da época que a gente está falando, lá de quando os filmes foram feitos, como a desintegração das estruturas sociais diante da expansão econômica e percebida ocidentalização da sociedade japonesa. Entre 1953 e o início da década de 1970, o Japão experimentou o que ficou conhecido como milagre econômico. Né? Que nem aqui, que a gente teve milagre econômico, lá também teve, né? Mas lá foi por meio da modernização forçada do Japão, né? Resultando um rápido desenvolvimento da cultura de consumo e na migração em massa para cidades. Na verdade, até 1968, né, o PIB do Japão era segundo apenas para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, essas transformações radicais na economia japonesa levaram ao indivíduo cada vez mais alienado, com homens constantemente no trabalho e mulheres deixadas para cuidar das crianças com pouco ou nenhum auxílio. Uma reação a essa mudança na sociedade japonesa foi o surgimento de um neonacionalismo e de um discurso sobre a japonicidade, ou japonidade, ou niponidade, né? Em 1970, o escritor Yukio Mishima, né, cometeu suicídio ritual, né, o seppuku, gritando vida longa ao imperador. Em 1960, ele publicou um texto chamado Patriotismo, como uma resposta ao crescente materialismo subjacente à sociedade japonesa, expresso através do que ele via como degeneração moral e espiritual do Japão. Nesse texto, Mishima promovia o Código do Bushido e com isso valores morais tradicionais. Né? O Mishima queria pôr fim ao chamado sistema democrático do Japão e restaurar o imperador em seu legítimo lugar como líder político e espiritual do Japão. Ela vai dizer que esses filmes que foram feitos, esses filmes de terror que foram feitos entre o final dos anos 50 e os anos 60, eles seriam uma resposta à direita ao desenvolvimento do Japão, né? Assim como a do Nobero Bago foi uma resposta à esquerda, né? Como o pessoal sabe, o pessoal da Nobero Bago era bem militante, bem de esquerda. Só que aí eu vou discordar dela. Eu não acho que os diretores, principalmente esses 2 diretores com que a gente vai tratar, eles eram conservadores, né? Pelo contrário, o Kaneto Shindo,
se dizer socialista. Em grande parte das biografias do Nobuo Nakagawa, consta que ele foi influenciado desde muito cedo pela literatura proletária. E o que a gente vê nesses filmes, né, é um conflito de classes muito evidente, né? Nos dois filmes a gente vai ver um conflito de classe, né, representado na hipocrisia da classe dos samurais, né, que é a classe dominante, em relação aos camponeses serviçais. Você vê que os samurais não hesitam em executar os camponeses ou serviçais ou fazer deles o que eles bem entender. E aí eles ficam naquele discurso de que, não, nós defendemos o povo e tal, mas na verdade isso daí tudo, esse código de Bushido que o Mishima vai falar, na verdade é tudo meio da boca para fora, né? A gente vai ver nos filmes que eles usam isso como discurso, mas na prática eles estão explorando as classes subalternas, né? A gente vai ver isso nesses dois filmes. Nesse tipo de filme, a gente vai ter os samurais enganosos que abandonam o código do Bushido, né, negligenciam seus deveres sociais em busca de ganho material, né, demonstram falta de compaixão pelos outros, né. As mulheres são frequentemente vítimas da ascensão social do samurai, né. Elas são abandonadas, como a gente vê no Cabelo Preto, lá no Bukwaidan, como eu mencionei, né, no Gato Fantasma do Lago Otama, ou assassinadas, né, na história de fantasmas de Yotsuya. E aí, a gente falou de Gato Preto, a gente vai ver que teve uma série de filmes em que você vai ter essa figura do Gato Preto, né? Reza a lenda que quando o dono de um gato for morto e ele lamber seu sangue, a criatura se transformará num monstro gato, né? Ou num kaibyo, né? Também conhecido como bakeneko, que poderia possuir pessoas, controlar espíritos malévolos, né? É uma metáfora de todas aquelas pessoas que morreram violentamente e que nunca foram devidamente enterradas, né? E aí tem a ver com a guerra, né? Isso aí remete muito à guerra que o Japão tinha acabado de passar lá, que terminou em 45, né? O espírito do gato encarna a busca por retribuição que permitiria os mortos descansar em paz. Então tem uma série de filmes em que você tem o gato fantasma como um personagem importante, né? Você vai ter... Eu fiz uma lista aqui, então vamos lá. Arima Neko, de 1937. O Gato Fantasma e o Misterioso Shamisen, de 1938. O Gato Fantasma, de Dabeshima, de 1949. A Mansão Fantasma, de Saga, e o Gato Fantasma do Palácio de Arima, os dois de 53. O Gato Fantasma da Revolta de Okazaki e o Gato Fantasma da Travessia de Ouma, os dois de 54. O Gato Fantasma de Goujantsugi, de 1956, o Gato Fantasma do Pântano Yonaki, de 57, a Parede do Ódio do Gato Fantasma e a Mansão do Gato Preto, de 58, o Gato Fantasma da Lagoa de Otama, de 60, Koroneko e a Lagoa Amaldiçoada do Gato Fantasma, os dois de 68, A Maldição da Mulher Cega, de 1970, Uma Casa de Banho Turca Assombrada, de 75, e o House, que a gente já falou aqui mais cedo, né, só para dar uns exemplos. Esse tipo de yokai, né, esse tipo de criatura de gatos sobrenaturais, né, no folclore japonês, né, essa abundância, né, deu origem a essa quantidade enorme de filmes, né? E você, como tutor de gato, você saberia dizer por que os gatos trazem tanta fascinação a ponto de criar uma quantidade tão grande de histórias, ô Daniel? Eu não sei, cara. Talvez seja pela essa liberdade que os gatos têm, sabe? Que eles exigem ter, né? Vou botar assim, eles são, ao mesmo tempo que quando você cuida bem, né? Quando você é carinhoso com ele, eles são super carinhosos, eles cuidam de você também, né?
ao mesmo tempo que você tem que aqueles gatos podem ter essa relação estreita com você, eles também são autossuficientes, sabe? Eles não é como um cachorro, vamos botar assim. Sempre tem essa comparação entre gato e cachorro, mas acho que ela é bem boa, porque eles são muito diferentes, né, no comportamento. O cachorro, ele parece ser muito mais dependente. E o gato não, o gato ele é na dele, vamos botar assim, né? Eu acho que isso também causa uma certa fascinação, eu acho, né? Aquela coisa do, pô, o que será que esse gato está pensando? Por que ele é assim, né? Por que ele gosta de ficar perto de mim, mas não quer que eu ponha a mão nele? Por que ele sobe nas minhas pernas quando eu estou sentado, mas ele não gosta que eu pegue ele no colo? Por que ele gosta de ficar sozinho? Quase uma figura autônoma, né? Ela convive com você na sua casa, procura você quando tem vontade, mas quando não quer também tá tudo bem. Isso. É curioso isso, cara. Isso é uma criatura noturna também, né? E aí, por ser, né, também essa questão de ser uma criatura noturna, eu acho que também causa essa. Eu vou repetir a palavra, né? Não sei, fascinação não é bem essa palavra, mas você não sabe o que acontece no escuro, né? E eles conhecem eles conhecem a noite. E a gente tem medo da noite, né? A gente tem medo da escuridão. Então, eu acho que são essas coisinhas, né? Eu imagino que não deve ser tudo, mas algumas das coisas que podem causar essa nossa mania de relacionar os gatos a uma coisa sobrenatural, enfim. Não, e é curioso o lance da fascinação mesmo pelo gato, né? A gente tem isso até em Hollywood, quando a gente olha, sei lá, para Pet Sematary, o Cemitério Maldito, que tem o gato que morre enterrado no cemitério, volta à vida. Até no Reanimator, que eles revivem um gato. Então, de certa forma, o horror ele tá meio ligado com essa ideia de fascinação com a figura do gato. Tem essa coisa também do gato enquanto portal, com esse desconhecido, né? Uma forma da gente fazer esse contato. Até se a gente olha, de repente, para um filme como Constantine, acho que de 2007, 2006, tem a cena em que ele usa o gato como portal para acessar o inferno. No Tem filme. Coraline isso. Coraline é o gato que consegue transitar entre as duas realidades. Então, eu acho que é meio que isso assim mesmo, sabe? O gato acaba reunindo todas essas características que dão esse ar meio místico para ele, esse ar de... tem uma essência que vai além do que a gente está vendo, né? Uhum. De novo, comparando com o cachorro, né? O cachorro, o lobo e tal, a gente tem essa ideia do lobisomem, por exemplo, que é uma criatura violenta, carniceira e tal, e o gato é uma coisa mais fantasmagórica, né? Uma coisa mais, é um bicho mais astuto, né? Que se esgueira pelas sombras, né? Eu acho que também tem um pouco disso, né? A gente não sabe aonde o gato pode estar. Pode te atacar a qualquer momento. E, assim, o legal é que os filmes que a gente acabou escolhendo para conversar hoje, eles acabam reunindo algumas temáticas que acabam girando em volta dos filmes de horror, que é o gato preto em si, né? Que tem, às vezes, essa questão de cruzar com o gato preto como um mau presságio, enfim, como um prenúncio de algo ruim. A gente tem a questão da Casa Mal-Assombrada, que também está dentro desses dois filmes, de certa forma. E o filme de vingança também, né? Então, os dois filmes acabam se conectando também com um cinema maior, que até deixam de conversar diretamente só com o cinema japonês para falar com o cinema mais universal de horror. Interessante você ter comentado isso, né? Do cinema, desse cinema, ele tá, como é que você falou, se comunicar mais com o cinema universal, né? Tá, porque é o seguinte, tem um negócio aqui que também o Thiago falou anteriormente, né? Sobre ocidentalização japonesa, né? E essa questão aí que você falou, né? Sobre se comunicar com outros tipos de cinema, que eu notei, pelo menos nesses dois filmes, a atuação dos atores, né? A atuação dos atores, ela tá mais ocidental. Eu não sei se isso é da época ou
e mudou depois e tal, porque eu costumo notar que o cinema oriental ele tem uma atuação um pouco mais caricata, digamos assim, pelo menos para o nosso gosto, né, para que nós ocidentais estamos acostumados a ver, né? São muitas caras, muitas bocas, e é uma coisa meio, eu não sei se eu vou estar falando alguma besteira, mas que lembra um pouco o teatro kabuki, que né, tem aquelas máscaras, uma coisa bem exagerada, e o cinema oriental eu tenho essa impressão de que ele tem esse quê exagerado, né, na atuação. E não é uma crítica, é uma constatação pelo menos do que eu vejo, né? Não estou dizendo que é bom ou ruim. E esses dois filmes eles têm uma atuação mais sóbria, bem mais ocidentalizada, digamos assim, né? Não sei se vocês notaram isso, se vocês acham que pode ter alguma relação com essas coisas aí que vocês comentaram, né? Sobre ocidentalização e ser voltado para o cinema ocidental, enfim, não sei se tem alguma relevância isso que eu falei, mas foi o que eu percebi. Eu acho que é isso mesmo, Daniel. Eu acho que, de certa forma, o cinema japonês ele se constrói com essa relação direta, né, com a tradição do teatro japonês. E esse filme, ele realmente parece ter um certo descolamento dessa tradição. Eu acho que ele não rompe totalmente, acho que ele mantém algumas características ali, mas ele está muito mais próximo do que estava sendo feito, sei lá, no cinema hollywoodiano, na era de ouro ali dos estúdios, do que necessariamente com essa questão da interpretação mais teatral, mais exagerada. Eu acho que eu senti a mesma coisa em relação a esses filmes. Que você falou aí, né, que ele não se descola completamente, principalmente na atuação da senhora que faz o yokai, né? Ela é a mais exagerada, tem os movimentos muito, muito exagerados, né? Tem uma cena que eu achei até engraçada, né? Que ela controlando a menina como se fosse um boneco, né? Um boneco de cordas e com muitos movimentos, né? Eu tô me mexendo aqui, vocês não estão vendo. Muitos movimentos, muitas caras, muitas bocas, enquanto os personagens humanos eles são menos exagerados, né, nas suas atuações. Eu não sei se também pode ter alguma relação com isso que você falou. Então, agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo episódio, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou co-apresentadores, escolhemos um tema, né? Hoje foram filmes japoneses de terror com gato. Então, o João escolheu um filme dentro desse tema, ao qual eu ainda não havia assistido, e eu escolhi um ao qual o João ainda não assistira. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos nossos respectivos pontos cegos, né? Nós 3 vimos os filmes e agora vamos conversar sobre eles. João, qual foi o filme que você escolheu para mim? Black Cat Mansion, de 1958. Vamos falar sobre Black Cat Mansion, mas antes, o pessoal do Cultura Pop a Rigor tem um recadinho para vocês. Oi, eu sou a Adri e juntamente com o Mark faço o podcast Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do Cultura Pop a Rigor. No CFMC falamos de cinema, música e muitas aleatoriedades. No CFMC no cinema, dissecamos filmes sempre com boas doses de senso de humor e sarcasmo. Seja bem-vindo ou bem-vinda e não deixe de acessar o nosso site culturapoprigor.com.br. O filme foi dirigido por Nobuo Nakagawa, com o roteiro de Jiro Fujishima e Yoshiro Ishikawa, baseado no livro homônimo de Tachibana Soto. Estrelam o filme Toshio Hosokawa, Midori Shikuma, Fuji Satsuki e Shin Shibata. A descendente do servo de um samurai cruel retorna à cidade onde nasceu apenas para descobrir que um gato possuído pelos espíritos daqueles assassinados pelos samurais está tentando matá-la. A sinopse vem do IMDb. Para variar, né, essas sinopses sempre falam muito pouco, né? Então, vamos falar um pouquinho mais
do filme, né? O filme, na verdade, ele tem 2 flashbacks, né? Ele já começa o filme em mídia res, né? Assim, à noite, num hospital, com luzes apagadas, né? A gente vê um homem subindo a escada, né? E aí ele chega num consultório, numa sala, né? E ele começa a se lembrar de fatos ocorridos há muito tempo atrás, né? Nessa época, né, a esposa dele estava doente com tuberculose e precisava sair da cidade. Ele estava precisando ir para uma cidade do interior, e aí o seu irmão arranjou para que eles ficassem numa casa. O seu cunhado, né, porque é irmão da esposa, arranjou para que eles ficassem numa casa onde mais tarde esse médico, esse homem, né, transformaria numa clínica. Uma velha aparece e consegue se esgueirar para atacar a mulher. Depois de algumas tentativas, o marido vai em busca de um sacerdote que conta a história dessa mulher gato fantasma. Durante o período Sengoku, né, que é esse período entre metade do século XV e final do século XVI, um samurai convida um professor de Go para uma partida. Como ele trapaceava, o professor se recusou a continuar jogando. Ultrajado pelo comportamento, o samurai assassina o professor. Logo depois, o fantasma aparece para sua mãe, que era cega, e ela descobre o ocorrido. Ao tirar satisfações com o samurai, ela é atacada e violentada. Movida pela tristeza e pelo ódio, ela pede para que o seu gato a vingue e destrua a linhagem do samurai. Ela se mata e o gato lambe seu sangue, se tornando, como a gente já disse, um baqueneco. O gato fantasma assume a identidade da mãe do samurai e nós temos a velha que mencionamos antes, que ela passa a executar a sua vingança. Eu gostei do filme, assim, eu vi um filme que é posterior a esse, que é do mesmo diretor, e até a mesma velha que faz o Gato Fantasma, né, que é o Ghost Cat of Otama Pond, né? Especializada em fazer sim, tinha algumas atrizes que eram especializadas em fazer o Gato Fantasma. Sim. Eu reparei uma referência ao conto do Edgar Allan Poe, né? Porque você tem um emparedamento, né? No conto do Edgar Allan Poe, o marido traído empareda a mulher e o amante, né? E junto o gato preto, né? E aí eles acabam descobrindo a localização pelos miados do gato. E nesse daí tem o professor de Go emparedado. Eu achei legal. E eu reparei uma coisa, que o nome do filme é Black Cat Mansion. O título original seria traduzido mais para a mansão do gato fantasma e não do gato preto, né? Porque eu acho que tirando o gato da abertura e aquele gato que cruza o carro quando eles estão indo para casa, né? O gato não é preto, né? O gato não é preto. É uma gatinha branca e amarela. É 3 cores, né? Uhum. Também notei isso. E eu acho que a gente tinha comentado sobre aquela questão de se distanciar daquela tradição do cinema mais teatral, né? Acho que esse filme aqui, dos dois, é o que mais acaba se distanciando, né? Dessa tradição. Ele parece mais com esse cinema hollywoodiano da Era de Ouro dos estúdios, né? Ele até trabalha a questão do preto e branco e depois do colorido, quando vai fazer aquela volta para o passado, né? Então a gente tem, na verdade... É uma cena bem bonita, aquela do Go, né? Nossa, demais, cara. Uhum. E é um filme dentro do filme, né, na verdade. É verdade. Uma boneca russa mesmo. O filme começa monocromático, né, preto e branco. E aí quando o sacerdote conta a história do que está acontecendo, do que houve há séculos atrás, você vai para cores. É interessante que eu fiz uma aula com o Marcelo Miller em 2023, no ano passado, que ele fala, ele em um determinado momento ele fala que você
quando você quer... Em Hollywood, antigamente, né, os filmes preto e branco eram os mais realistas. Os filmes com cores eram os mais fantasiosos. Né? E aí eu acho que casa bem com isso, com essa... Interessante você falar isso. Porque eu ia perguntar exatamente uma coisa parecida, assim, né? Que é se a questão deles terem colocado cor foi porque o sacerdote lá ele estava contando uma história, com uma lenda, uma fábula e tal, né? E acho que faz até sentido, né, nessa época, porque o colorido né, nesse período do cinema preto e branco era muito colorido, né? Era um colorido muito falso, né, talvez. Eu acho que faz sentido porque é essa parada mais saturada mesmo, né? E ajuda a remontar, a fazer essa menção a uma coisa realmente mais fantasiosa, né? E aí eu acho que ele tem essa dicotomia, né, entre fantasia e uma coisa mais próxima da realidade, mas ele também trabalha uma outra dicotomia, que é aquela questão que está ligada à urbanização do Japão, que é eles estão saindo de Tóquio, né, para ir para o interior, e é só quando eles fazem essa volta para o interior que eles conseguem ter contato com essa coisa da herança folclórica, né? Então é como se a cidade excessivamente urbanizada não permitisse que a gente pudesse vivenciar esse tipo de experiência. E a partir do momento que a gente se afasta disso e se reaproxima dessa questão de uma tradição, de uma origem, isso fica mais fácil de acontecer, se torna mais possível, né? Inclusive o próprio sacerdote ele fala que, não sei se é o sacerdote, alguém fala que alguém falou, acho que o sacerdote falou para demolir a casa para os espíritos irem embora. Talvez seja uma forma de apagar o passado, né? Trazer a modernidade para aquele lugar velho, e aí com isso, né, mandar embora as tradições. Será, né, será que é alguma coisa assim? Sim, eu acho que sim. E o marido, por ser um cara, ele tem a representação máxima assim da urbanização. É um cara da medicina, então da ciência, dos estudos. E até os momentos finais ele não leva muito a sério, né? Ele coloca aquele encantamento na porta para afastar os espíritos. A esposa agradece aquilo, mas ele diz que não faz tanta diferença assim. Ele só colocou porque o sacerdote pediu, enfim, vamos colocar pelo bem e pelo mal, vamos colocar lá. Mas tem esse distanciamento, né? Eu não tinha notado essas coisinhas, né? Esses detalhes. É bem interessante quando a gente conversa com quem consegue enxergar além. Por isso que eu gosto de ouvir pessoas como vocês falando. Eu acho a troca aqui acho que é muito importante, cara. Eu acho que tem essas questões pontuais que a gente consegue perceber, mas a experiência em si, ela promove, né, esses pontos cegos para a gente poder debater. Não é só um filme de mansão assombrada, né? Exatamente. E eu gosto, assim, tem essa questão que a gente comentou do preto e branco e dos contrastes e tal. E o diretor, acho que ele toma algumas liberdades artísticas, que, por exemplo, usar a câmera subjetiva para meio que fazer como se a gente estivesse espiando aqueles personagens, como se a gente estivesse no lugar do espírito, né? Eu acho que isso ajuda a gente a trabalhar melhor dentro dessa história, né? A gente consegue se colocar melhor dentro daquela perspectiva. Não, uma coisa que me chamou também a atenção foi na mise-en-scène do filme, na colocação na organização do plano, é que os ataques e as mortes são sempre ou extracampo ou então são sempre mediadas pela persiana, né? Pelo shoji. Isso eu notei. Então quando o samurai vai atacar o professor de Go, eles saem do campo. A gente não vê o que ele atacando, aí eles voltam e aí vão para trás da persiana e ficam lá. E aí o samurai vai e mata Mas será que isso também não é um pouco para contornar as limitações técnicas da época? É provável, mas não deixa de ser muito interessante. Eu acho que ajuda a delimitar bem, né, essa questão realmente do estilo
do diretor. Eu gosto porque ele vai experimentando essas coisas, a questão da câmera subjetiva, a coisa dele colocar essa ação mais visceral fora do campo, né? Eu acho que vai remontando para essa necessidade que ele tem de colocar a sua própria construção ali dentro, né? Fugir daquela coisa mais óbvia, daquela coisa mais visceral. Que não precisa também, né? Você ter tanto sangue, né? Tanta violência gráfica. Dá para ser violento sem ser tão gráfico, né? Sim, e acho que mantém alinhado com a questão de se apoiar numa história folclórica, né? Acho que faz todo sentido, acaba ressoando com essa ideia. Aliás, você falou de questão folclórica, tem uma lenda, a lenda mais famosa com um baqueneco é a chamada perturbação do baqueneco de Nabeshima, né? Que conta uma lenda, né? Durante a era do Nabeshima Mitsushine, né? Que era um daimyo, né? E aí ele tinha um servo que o papel dele era ser oponente do daimyo de jogo de Go. E justamente porque o daimyo ficava trapaceando, o cara falou que não ia jogar mais. E aí o Mitsushine vai e mata ele. A mãe desse jogador de Go, ela conta as lamentações pro gato e comete suicídio. O gato lambe o sangue, se transforma no baqueneco e vai e tormenta o Mitsushine todas as noites até que o seu servo Komori, Hanzemon, mata o gato e salva a família da Beshima. E então essa lenda dá para ver que ela influenciou demais esse filme, né? Bastante até, né? Essa é uma das lendas mais antigas, assim, é uma lenda que vai de quando? Essa lenda é do século XVII. Caramba. Ele realmente tomou como base ali, né, para construir essa história dentro da história. Então, a gente pode falar sobre a influência e o legado do filme. Esse filme, ele influenciou vários outros filmes de baqueneco, em especial um filme chamado Haunted Turkish Bathhouse, né? O Banho Turco Assombrado, que tem várias referências a esse filme, né? Inclusive a cena do emparedamento que a gente já discutiu aqui, mas também a própria figura do gato fantasma também é muito parecida. Bom, vamos para o próximo filme? Thiago, qual foi o filme que você escolheu para mim? O Gato Preto, de 1968. Mas antes, o pessoal do Bolchecine tem um recadinho para vocês. Oi, eu sou o João. E eu sou o Gabriel. Queremos convidar vocês para ouvirem o nosso podcast, o Bolchecine. Lá a gente discute cinema sempre por uma perspectiva política. A gente faz análise, fala um pouco da história do cinema e a gente apresenta algumas cinematografias que às vezes são deixadas um pouco de lado pelo cânone do cinema. Procure então por Bolchecine em qualquer plataforma de áudio e nas redes sociais. O filme ele foi escrito e dirigido por Kaneto Shindo. Atuam no filme Ishimon Nakamura, Nobuko Otoaki, Iwako Taishi. Sinopse: uma mulher e sua filha são estupradas e assassinadas por soldados durante a Guerra Civil. Mais tarde, vários samurais que retornaram da guerra são encontrados mortos nas cercanias com a garganta cortada. O governador manda convocar um selvagem e jovem herói para comprovar que o assassino evidentemente deve ser um fantasma. Então, ele encontra duas belas mulheres na floresta, numa linda paisagem. Após a purificação espiritual, ele encontra o demônio que o desafia para uma luta eletrizante. Essa sinopse vem do site Interfilmes. Bom, mais uma vez, acho que é um filme que conversa muito com o filme anterior que a gente tinha comentado, né? A gente tem
pontos que acabam se conectando ali, tanto dentro desse cinema tradicionalmente japonês, quanto daquela questão mais ampla, né, de um cinema mais mundial. Eu acho que o que me chama a atenção, assim, num primeiro momento, é essa coisa de se conectar abertamente com o horror folclórico, né? Ele vai buscar essas referências ali na base da cultura japonesa, né? Então a gente tem essas representações dessas entidades muito presentes, muito características da cultura japonesa, e ele vai se aprofundando ali, criando algumas camadas e vão dando uma outra perspectiva para a história, né? Acho que enquanto o primeiro filme que a gente discutiu, ele tinha um teor um pouco mais voltado para uma discussão que estava ligada às questões de urbanização e de aquele interior do Japão que mantém aquela tradição, aquela cultura. Aqui a gente vai para questões mais essencialistas, de amor, de vingança e até de culpa, né? Então a gente tem essas, mais uma vez, a questão da ligação da mulher com o gato preto, né? A gente tem esse portal aberto com um mundo de entidades a partir da violação de duas mulheres, assim como no filme anterior. E essas mulheres, mesmo que elas voltem para realizar sua vingança, elas ainda assim acabam sofrendo de alguma forma, né? Então, mesmo quando a gente pensa numa vida pós-morte, essas mulheres ainda estão sendo subjugadas pela figura masculina, né? A gente até tem isso quando o filho volta e que cria um impasse ali. O filho volta como um samurai, o filho de uma delas e é esposo da outra. E como é que você lida? Você voltou para se vingar dos samurais, mas aí quando você volta você encontra seu filho, seu esposo como um samurai, você segue com essa vingança, você abre mão da vingança por conta dessa relação anterior. Então essa figura da mulher é sempre muito estigmatizada, muito maltratada, ela acaba persistindo, né? E aí, claro, o diretor ele trabalha muito a questão das sutilezas, de como ele vai lidar com essas relações, principalmente de gênero. Então, o que ele faz? Ele vai ambientar esse cenário de vingança numa floresta de bambu. E aí a gente tem muito claro esses bambus aí como figuras fálicas, né? Então, as mulheres vão tomar essa vingança entre essas figuras fálicas. Os homens morrem entre essas figuras fálicas, né? E eu gosto de como ele vai pincelando isso de forma sutil ali, como ele vai construindo isso sem precisar falar daquilo de forma mais escancarada, né? E aí, diferente do filme anterior também, como ele está interessado em lidar com a questão da crueldade para cima dessas mulheres e de como o mundo é cruel, a gente vai para uma ação que é muito mais visceral. Eu acho que ele não chega a tratar diretamente do gore, mas ele tem a questão ali da violência muito mais explícita. A violência está muito mais presente ali, é menos subentendida. A abertura é extremamente violenta, né? Nossa, demais, demais. Desde o momento em que eles estão estuprando as mulheres até o momento que a casa pega fogo e o gato encontra o corpo dessas mulheres já parcialmente carbonizados, né? E é legal, assim, porque a gente tem uma tradição dentro do cinema japonês, não vou dizer de glorificação, mas de até um certo olhar entusiasmado com o samurai, né? E que aqui a gente vai lidar com uma outra versão. Eu acho que ele não... É interessante você falar isso, porque eu anotei isso aqui quando eu estava vendo o filme. E é curioso isso, cara. Porque, assim, eu até entendo que ele não tá falando diretamente só do samurai, mas da cultura masculina, de forma geral. Mas é legal que a gente tá vendo uma outra perspectiva, né, desses personagens tão presentes aí no cinema japonês. Ele joga por terra, né, a romantização do samurai, né?
Muito, cara. E mostra como figuras completamente possíveis de se corromper, né? Sim, sim. Ainda mais por conta, como a gente já tinha comentado lá no início, né? Por conta da questão da classe, né? Que eles né, eram de uma casta superior, então enx- enxergam né, aqueles que não são samurais como inferiores e que pode fazer o que quiser com eles. E mulher ainda por cima, que é pior ainda, né? Além de mulher, não é uma nobre, então piorou. Cara, e aí é legal porque assim, ele vai lidar com essas questões mais essenciais, gênero, classe, amor e vingança, a culpa, né? Eu acho que ele acaba sendo um pouco mais sofisticado nesses pontos, exatamente por ir para essa questão mais básica, né? Ir para essas bases. Tem duas frases no filme que tem a ver com isso que vocês falaram dos samurais. É que no começo do filme, né, o primeiro samurai que se cai vítima das mulheres fantasmas, né, ele fala assim: nós samurais podemos tomar tudo que queremos. E aí, quando eles mandam esse jovem para investigar o que estava acontecendo, e aí ele acaba descobrindo o que aconteceu e tal. E aí ele volta pro líder dos samurais e ele fala assim, não, é porque um espírito, né, quer vingança contra os samurais. Aí o líder dos samurais fala assim, mas como? Os samurais lutam para que os nobres e camponeses possam viver livres de preocupação. Como é que alguém podia nos odiar? Sabe? É um descolamento da realidade que a gente vê até hoje, né, com as classes dominantes. Né? As pessoas não têm consciência, a consciência de classe, a gente fala, né, consciência de classe sobre o trabalhador, ele ter noção de que ele é trabalhador, de que ele é um explorado, mas aqueles que estão por cima também, quer dizer, quem está muito lá em cima tem consciência de classe, sim, né? Mas aqueles que acham que são ricos, eles não têm noção de que eles estão numa situação privilegiada, né? O próprio privilegiado não tem consciência de classe. Eu acho que é uma questão meio isso. Não sei se eu estou falando alguma bobagem. Não, eu acho que é muito isso mesmo, e é a opção por ser um completo ignorante no sentido realmente de ignorar as coisas como elas são, né? Assumir uma postura completamente cínica sobre o que está acontecendo e que está à sua vista. Até mesmo o filho, né? A mãe dele, como volta como espírito, acaba não podendo contar para ele o que aconteceu de fato. Mas assim, é meio que juntar Lé com Cré ali. De certa forma, ele sabia o que tinha acontecido, mas ao mesmo tempo também não queria assumir que sabia, e era mais confortável para ele continuar do lado dos samurais do que, sei lá, se voltar contra os samurais, porque você vê lá, ele volta da guerra como essa figura abjeta, que as mulheres olham e riem, sentem nojo, e a partir do momento em que ele é instituído ali como parte da classe dos samurais, ele ganha um certo status, tem uma mulher que é prometida para qualquer mulher que ele quiser, é prometida para ele. Então, assim, acho que conversa muito com essa questão, né, de as classes que estão ali no meio da camada, mas que têm algum tipo de privilégio, é muito melhor continuar tendo esses privilégios, ignorar todo o resto, do que assumir essa culpa, né? Isso, a palavra é essa, né? Assumir a culpa, né? Fechar os olhos e escolher não saber, né? Exatamente. E assim, outra coisa que eu acho que é muito bacana e é muito bem trabalhado dentro do filme é a questão da trilha sonora. Ela traz um... Eu ia falar disso, hein? Tá anotado aqui também. Ela traz uma coisa minimalista, assim, incorporada, que eu gosto muito do lance dos tambores, né? Coisa da percussão, e que acaba refletindo essa essência meio fantasmagórica, que tem uma beleza que a fotografia exalta essa beleza presente ali na forma como tudo é construído, né? Ao mesmo tempo que convive com o horror ali, tanto do estupro das mulheres, quanto da morte dos samurais e até daquele conflito que existe entre mãe e filho, né, nesse período pós-morte.
Você falou, né, que ele volta da guerra como samurai, né, e as pessoas têm medo dele, né, não gostam muito dele por causa disso. Que eu comentar sobre né, e que ele tenta se enganar, né, sobre o que aconteceu, né, com a mãe, né, e com a esposa. Porque, assim, infelizmente, né, eu acho que a gente sabe o que acontece com os civis em locais de conflito, né? Principalmente mulheres, que acabam sendo abusadas, né? A gente tem soldados que são filhas da puta, né? Desculpa o termo. Eu não sei o termo, não, é esse mesmo. E naquela situação de caos, né? E falta de ordem, né? Que você tem no ambiente de conflito, as mulheres se tornam presas fáceis, né? Para esse tipo de gente que está armada, é fisicamente mais forte, está ali naquele ambiente cheio, cercado só de homem, e vê uma mulher, ele acha que tem o direito de violar aquelas moças, né? A gente vê muito retratado nesses tipos de filme mais de época, assim. Se a gente que está aqui, a gente sabe, quem está lá também sabe, inclusive o menino, o rapaz, né? O homem lá que perdeu a mãe e a esposa. Ele, como samurai, ele sabe o que acontece no campo de batalha, ele sabe o que acontece com uma vila que é atacada por um grupo de soldados. Então, como o João falou aí, né? Talvez ele esteja se enganando, fingindo que ele não sabe o que aconteceu com a família dele. Porque, com certeza, lá no fundo, ele sabe que aqueles colegas dele abusaram da família dele e ainda assim ele escolhe, ele permanece, né, nesse conflito, né, entre se manter como samurai, se manter ao lado do chefe, né, ao senhor feudal dele lá, ou vingar a família, né? É a típica escolha em que ele opta por manter a ascensão social dele do que voltar a um patamar anterior, né? Então, é meio que tipo, vou passar por cima do que houve com a minha esposa, do que houve com a minha mulher, em prol de me manter aqui, que é muito mais confortável. Porque para ele, se a esposa dele acaba por quebrar o trato, né? Ela tem aquele trato de que ela vai ter que matar todo samurai, que passar por ali, enfim, e ela abre mão disso para ficar com ele. Tanto que ela tem aquele período de 7 dias para conviver com ele, e depois, enfim, ela desaparece, vai pro inferno. E se não fosse por esse fato dela simplesmente ir embora, dela deixar de existir, pra ele ia ser muito confortável, sabe? Tipo, olha, eu vou continuar vindo aqui todas as noites e mantenho minha vida como samurai, com todos os privilégios que eu tenho, porque, ok, pra mim tá ótimo assim, não tem por que mudar. E é triste, cara. Aqui a gente não tem isso muito explícito, e acho que é legal também que a gente tenha muito explícito, porque a atriz que interpreta a mãe, eu acho que ela consegue transmitir isso muito pelo olhar ali, um olhar marejado, enfim. Mas existe um misto de decepção. Elas são boas, né? Nossa, demais, cara. Demais. Que dupla de atrizes que eles conseguiram colocar ali. E ela transmite muita coisa pelo olhar. E essa atriz que faz a mãe, a Nobuko Otoa, ela foi esposa do Kaneto Shindo. Caramba, cara. E eles trabalharam muito juntos, assim. Eu acho que isso traz uma certa segurança pra ela dentro ali da atuação dela, né? Tipo, tô num terreno seguro o suficiente pra me entregar o bastante pra esse trabalho. Ela fez mais de 100 filmes de 1950 a 1994. Olha, essa eu gostava de trabalhar, hein, cara. 50 a 94? De 50 a 94 ela fez mais de 100 filmes. Caraca, quase 2 filmes por ano, né? Mais de 2 filmes por ano. Pois, quase 50 anos de atuação, caraca. Olha. É muita coisa. A mulher trabalhava, hein? E ela é ótima, né? Ela é muito boa. Aquela cena de dança, enquanto a Shinji ela seduz os samurais, ela
pratica uma espécie de dança, né? Uma coisa que lembra uma coisa kabuki, não, eu acho que é uma coisa meio né? É um troço muito interessante a dança que ela performa durante essas cenas. Parece uma coisa meio ritualística, né? Exatamente. E tem a ver também, porque você falou em ritualístico, e tem a ver também que, se você reparar no começo do filme, quando vai mostrando os assassinatos dos samurais, né? O primeiro samurai, eles mostram a história completa, né? E aí os trechos, né, vão ficando cada vez menores, né? Vai mudando de samurai e aí vai mostrando, né, que elas fazem exatamente as mesmas coisas, né? E aí vai ficando cada vez... Então o diretor acaba mostrando pouca coisa dos outros samurais, porque ele já sabe como é que vai fazer, porque é tudo ritualizado, né? Todas as coisas que elas falam, né? Eu acho que a única diferença depende muito do que os samurais fazem, né? Porque tem um samurai que o primeiro samurai, ele tá no cavalo e a Shiji tá a pé. Aí o segundo samurai já tá no cavalo junto com ela. O terceiro samurai, ela tá no cavalo e o samurai tá no chão, tá a pé, né? Mas de resto, tudo é igual. Todas as coisas que dependem delas é tudo ritualizado. É como se eles só soubessem fazer isso, né? A missão delas é matar os samurais daquela forma. Tem uma coisa nas assombrações, pelo menos ocidentais, né? Que são como se fossem impressões, né? É como se o fantasma, nesse caso do filme, né? O fantasma ele mata, né? Ele se vinga e tal. Mas tem algumas categorias de assombração que são só como se fossem reflexos do que o morto passou quando era vivo, né? Ou do momento da morte. E eles ficam repetindo aquela mesma ação o tempo todo. Sei lá, é a mulher de branco na estrada, né? É a loura do banheiro que aparece atrás de você. Então, eles não têm muita... não tem o nosso livre-arbítrio, né? Vou botar assim, a assombração, ela está presa a um roteiro. E aí pode ser isso mesmo que você está falando, né? Elas são obrigadas a seguir essa ritualística, esse roteiro, né? Que elas têm, e até que a vingança delas esteja completa, ou no caso nunca estaria, né? Porque até que acabasse os samurais do mundo. Não sei se tem alguma relação com isso, pode ser uma inspiração. Faz todo sentido, cara. Eu não tinha parado para pensar por essa perspectiva, mas é isso, assim, quando elas abrem mão dessa autonomia exatamente para ter a vingança. E quando elas resolvem assumir de novo essa autonomia, que é o caso da esposa, né, do samurai, ela perde esse direito à vingança e é condenada ao inferno, né? Então, elas estão presas dentro desse ritual, né? Dentro dessa dança com os samurais. Uhum. Vocês vão ter a sua vingança, vocês não vão ser condenadas, mas vocês também não vão ter o livre-arbítrio, né? Agora, se você quiser voltar à sua condição humana, né, que acho que é uma das principais vantagens de você ser um ser humano, é você ter o livre-arbítrio. E aí também tem um custo. É você, a partir do momento que você partiu, você morreu, você vai sofrer as consequências do seu livre-arbítrio. Cara, é muito... Nossa, que foda. Porque agora me lembrou muito a conversa que o filho tem com ela, que pergunta: você quer ser esse espírito vingativo pro resto da sua existência, assim? E não tem resposta, porque ela não tem escolha, ela só pode ser isso agora. Diferente do filho, que tem escolha de se voltar contra os samurais e escolhe continuar com eles, sabe? Olha aí, ó. Pô, sensacional, velho. Muito bom. Muito boa conversa, hein? Mas é muito bom você conversar com gente inteligente, né? Aí você consegue
consegue extrair coisas de você mesmo, né? Que você não sabe. Mas eu achei os sons maravilhosos, né? Que eles conseguem passar essa atmosfera sombria, consegue te dar medo, né? E tem umas cenas de luta também com as fantasmas que eu gostei bastante, né? No escuro completo e elas pulando de um lado para o outro, sumindo, aparecendo, que eu achei bonito até, né? Eu acho que funcionou muito bem, passa bem essa coisa fantasmagórica e te dá um medo. Eu acho que consegue passar o que o filme quer passar também, né? Como filme de terror. Eu acho que o diretor ele tem um controle muito bom assim dessa plasticidade das cenas, né? Então, isso acaba meio que gerando essas cenas que é difícil de você esquecer, são cenas muito bem compostas ali e que transmitem esse sentimento, né? Então, vamos agora falar sobre streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Daniel, o que você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Rapaz, que pergunta difícil, hein? Recentemente teve dentro da temática japonesa, né, a adaptação do Yu Yu Hakusho, né, que é da Netflix, que eu achei legal, como uma obra à parte, que eu acho que é como ela deve ser enxergada, né? Eu acho que assim, é meio inevitável a gente fazer uma comparação com a obra original, né? A obra original acho que é um mangá, né? Mas com o anime, que foi o que a gente assistiu aqui nos anos 90, mas eu tento me distanciar um pouco, né? E eu tento enxergar ela como uma obra em si. Eu achei legal, eu acho que é uma diversão muito bacana, eu acho que dá para você assistir e se divertir. É um seriado pipoca, né? Assim, bem legal. Apesar de ter essa estética assim, bem tokusatsu, né? Assim, a maquiagem não é tão boa, eu vou botar assim, é uma produção bem para TV. Os caras estão usando um perucão assim, daqueles bem, né, de nylon, um negócio assim, mas é muito divertido. A gente passa por cima dessas coisas porque porra, é um filme, uma série sobre um menino que volta dos mortos com poderes mágicos e luta contra demônios. Então, porra, vamos dar uma passada de pano. Eu recomendo, eu achei bastante divertido e é isso, assim, é pipocão. Não tem muito o que a gente analisar sobre isso, não. A gente assiste e depois esquece, mas vale a pena. Eu fiquei super empolgado para ver essa versão do Yu Yu Hakusho. Eu comecei a ver o One Piece, acho que vi 2 episódios, mas não gostei muito da adaptação da Netflix. Mas o trailer de Yu Yu Hakusho me vendeu muito, assim. Eu ainda não tive tempo para parar para ver, mas espero ver em breve, cara. Assim, a Netflix está conseguindo criar uma certa tradição nessas adaptações, né? Fez One Piece, fez agora Yu Yu Hakusho. Ela tinha comprado os direitos do Fullmetal, os 2 ou 3 filmes que fizeram tempo atrás. Isso aí, cara, acho que pode ser que, assim, obviamente, né, tem essas questões de orçamento que acabam atrapalhando um pouco, mas pode ser que ela consiga fazer umas coisas legais daqui pra frente. Mas, olha, sinceramente, eu não sei bem se é uma questão de orçamento ou se é uma questão de estética, sabe? Pode ser também, né, uma escolha. Se é da tradição da TV japonesa, né? Você ter esse tipo de adaptações dessa forma. Eles fizeram também recentemente uma adaptação do Cowboy Bebop, e que também acho que segue nessa mesma linha, cara. Esse eu não assisti, não. Não é tão bom, não. Esse eu não recomendo. Eu falo, o Yu Yu Hakusho não é incrível, não, tá? Mas acho que é uma coisa que é legal para passar o tempo, tá? Não vai esperando muita coisa, não. Pô, vou ver. E você, João?
Cara, tem um tempinho já que eu vi esse filme e eu gostei muito, muito, muito mesmo, assim. Na verdade, não é um filme excepcional, mas ele tem alguns momentos bem brilhantes, que é o Ninguém Vai Te Salvar. É um filme que tá no Star Plus e é um filme de invasão alienígena, cara. Então é sobre essa mulher que vive, enfim, na casa dela. Aparentemente ela tem algum problema com o restante da cidade que a gente não sabe qual é. E aí ela se vê tendo que lidar com essa invasão alienígena, sendo que ela já é o pária daquela cidade. Ela tá completamente sozinha ali. E o interessante é que o filme ele vai lidar com toda essa questão basicamente sem diálogo nenhum. Isso que eu ia perguntar, se era o filme que não tem diálogo. É esse mesmo, cara. Assim, basicamente podia ser um filme mudo. E ele funciona. E o legal é que a invasão alienígena ela tá ali para justificar uma jornada de autodescoberta, assim, uma jornada de auto-perdão e de lidar com culpa, cara. É o que eu falei, assim, não é um filme brilhante, eu acho que ele tem alguns momentos muito bons, outros nem tanto, mas que foi uma baita de uma surpresa. Fui ver sem esperar muita coisa e gostei. Sim, esse filme é legal. Filmão, cara. Você tem algum meio de contato, João? Ó, agora vocês vão me encontrar no Instagram, que é _João, _Neto, _, ou então vocês vão me encontrar no Twitter, que é o @João_Neto93. Eu até tinha o Cineratos, na verdade tenho o Cineratos, que é a minha página de cinema no Instagram, mas ela tô dando um tempo dela. Agora em 2024, em algum momento eu vou voltar ou com ela, ou com um projeto novo, que não trate só de cinema. Mas, por enquanto, são esses dois meios de contato. E você, Daniel? Vocês podem me encontrar fazendo lives na Twitch, né, geralmente de jogos de terror. Que lá eu sou Zona Nórdico. Na verdade, eu sou Zona Nórdico em todas as redes, tá? No Twitter, onde eu sou um pouco mais ativo, apesar de estar tentando me afastar um pouco, também, @Zona Nórdico. E no Instagram, Zona Nórdico. Que, aliás, o Instagram eu preciso usar um pouco mais do que o Twitter, aliás, né? Eu também tenho problema com o Instagram. Pois é, eu tenho problemas com as redes sociais, né? Eu não sei administrar tantas. Eu também tenho um canal no YouTube que tá parado, eu não consigo botar aquele canal para rodar de jeito nenhum, mas também tá lá, Zona Nórdico. Um dia, quem sabe, eu posto os vídeos das minhas gameplays lá. Eu agradeço demais a participação do João e do Daniel e, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook, que também, assim como o Instagram do Daniel, também está precisando de uma atualização. Aliás, tem muitos gatos no meu Instagram. Pra quem gosta de gato. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. De Jaú, eu sou o João. Do Rio de Janeiro, eu sou Zona Nórdico. Este foi o podcast Ponto Cego.